Bom dia. Let's pray. Vamos orar. Again, Father, we give thanks for your grace and mercy to us that allow us to meet together to study your word. Pai Celestial, te agradecemos pela tua graça e misericórdia que nos permite estarmos juntos para estudar a tua palavra. Thank you that you've given us your revelation in writing in our own language. E o fato do Senhor ter nos dado a tua revelação de maneira escrita na nossa própria língua. And I thank you that you've given us the Holy Spirit to enlighten us about spiritual things. E te agradecemos porque o Senhor nos deu o teu Santo Espírito para ministrar em nossas vidas e nos iluminar. I pray that your Holy Spirit would give us understanding with regard to the passage that we'll study today. Pedimos que o teu Santo Espírito nos dê compreensão com relação à passagem que vamos estudar hoje. We might have a greater appreciation for our salvation and for our Savior. E nos dá maior apreciação pelo nosso Salvador e pela nossa salvação. I ask in Jesus' name. Em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Well, did you read the song of the suffering servant? E aí, vocês leram o cântico do servo em sofrimento? Found in Isaiah chapter 52, verse 13, going through verse 12 of chapter 53. Encontrado em Isaías 52 e 13 até o 53 e 12. Now, this is the most crucial passage in the whole book of Isaiah. E essa é a passagem mais crucial em todo o livro de Isaías. It's a long section, É uma sessão longa, but it's one song, mas é uma música, um cântico. and it gives us a very clear description of the suffering Messiah. E nos dá uma descrição bem clara do sofrimento do Messias. And this is a passage which has caused enormous problems for Judaism. E essa é uma passagem que tem trazido muitos problemas enormes para o judaísmo. And it's also a passage that many critics of the Bible have attacked, E também é uma passagem que muitos críticos da Bíblia têm atacado. because they recognize that it does present a clear picture of the Messiah, but they don't want to believe that this could refer to Jesus. Porque eles reconhecem que claramente se refere ao Messias, mas não querem admitir que se trata do Senhor Jesus. And even today there are many people who deny that the Messiah is revealed in this passage. E ainda hoje há pessoas que negam que o Messias foi revelado nessa passagem. And one thing that many Jewish teachers do with this passage today E algo que muitos ensinadores judeus fazem com essa passagem hoje is to say this does not refer to Messiah, but it's referring to Israel as a nation. eles dizem, isso aqui não se refere ao Messias, mas sim a Israel como uma nação. And I said, well, this is Israel suffering in a Gentile world. Eles falam, isso aqui é Israel sofrendo no mundo gentil. And there are a number of Gentile critics of the Bible who will go along with this interpretation. E há um certo número de gentios que, ao considerar a Bíblia, também concordam com esse ponto de vista. And some will say, well, this has always been the interpretation of Judaism. E alguns dirão assim, mas essa sempre foi a interpretação do judaísmo. But this is absolutely not true. Mas isso não é verdade de jeito algum. All of the ancient Jewish writings regard this portion of Scripture to be a revelation of the Messiah. Todos os escritos judaicos antigos
com relação a essa passagem, consideravam que isso era uma revelação do Messias. And the first Jewish rabbi to suggest otherwise actually wrote in the 11th century AD. E o primeiro rabi que quis escrever diferente disso daí foi só no século XI. And every other rabbi whose writing we have said that this passage describes the Messiah. E todos os outros rabis escreveram que essa passagem é a respeito do Messias. But what we find is that today there are many people who do not want to accept the revelation of Messiah in the Old Testament. O que encontramos hoje é que muitas pessoas não querem aceitar a revelação do Messias no Velho Testamento. And so they have come up with some rather interesting interpretations. E assim eles aparecem com umas interpretações muito interessantes. And what's also interesting is that in synagogues today, the Jews will not read this passage. E o que acontece também é que nas sinagogas hoje em dia, em muitas delas, os judeus não querem ler essa passagem. They'll go from Isaiah chapter 52 to chapter 54, but they skip this chapter. Eles pulam de Isaías 52 para 54 e não leem essa passagem. And we saw yesterday in Isaiah chapter 49 that Messiah would be rejected by Israel. Nós vimos ontem no capítulo 49 que o Messias será rejeitado por Israel. But he would be accepted at a later time. Mas seria aceito mais tarde. Now, this passage of Isaiah is dealing with that final acceptance of Messiah by Israel. E esse capítulo de Isaías vai tratar justamente dessa aceitação final do Messias por Israel. So today Israel is not acknowledging that Jesus is their Messiah. Assim, hoje Israel não está reconhecendo que Jesus é o seu But the Messias. time will come in the future when Israel's leaders will say, "We were wrong." Mas chegará um momento no futuro quando os líderes israelitas dirão: estávamos errados. And we did not understand that when Jesus came the first time that he was the Messiah. E não tínhamos compreendido quando ele veio na primeira vez que ele era o Messias. And when they come to this realization, they are actually going to use Isaiah 53 as their national confession. E aí, quando eles chegarem a esse momento, eles vão usar Isaías 53 como a sua confissão. So we have a description of Messiah here, but it's not a prophecy of something that's going to happen in the future. Então nós temos aqui uma descrição do Messias, mas não é uma profecia do que há de acontecer no futuro. But rather something in the future that they are going to confess about the past. E sim algo no futuro que eles vão confessar com relação ao passado. In other words, at some point in the future, Israel will look back to the first advent. Em outras palavras, em algum momento no futuro, Israel vai olhar para trás para o Messias. And this will be their realization and their confession. E essa então será a sua realização e confissão. Now this whole passage divides into 5 sections, each having 3 verses. E então essa passagem toda é dividida em 5 partes, cada uma de 3 versículos. All right, we begin in Isaiah 52 verse 13. E assim começamos em Isaías capítulo 52, versículo 13. Behold my servant. Eis que o meu servo, The servant here is a reference to the Messiah, e o servo aqui é a referência ao Messias, presented in Isaiah as the servant of Jehovah. apresentado em Isaías como o servo de Jeová. He's the one who comes in order to fulfill the plan of the Father. É ele que vem para cumprir o plano do Pai. Now it says he shall deal prudently or wisely. E diz, procederá com prudência ou sabiamente. What he does is wise because it is the fulfillment of God's plan for the redemption not only of Israel but also for Gentiles. E o que ele faz é sábio, porque é o cumprimento do plano de Deus para não só Israel, mas para os gentios também. And by referring to Messiah as the servant,
Isaiah connects him with the previous servant of Jehovah passages. E ao referir-se a ele como servo aqui, ele faz a ponte com o capítulo anterior, que ele tinha chamado de servo também. Okay, and we have already looked at 3 previous sections where Messiah is presented as the servant. E já olhamos 3 partes anteriores onde o Messias é apresentado como servo. In Isaiah 42, 1-6, Isaías 42, de 1 a 6. Isaiah describes the mission of the servant. Isaías descreve a missão do servo. In Isaiah 49, 1-13, Isaías 49, de 1 a 13. the mission of the servant was accompanied by difficulties. A missão do servo era acompanhada por dificuldades. And then in Isaiah 50, verses 4-9, Em Isaías 50, de 1 a 9, we see the Messiah is suffering, but there is no death described. vemos o sofrimento do Messias, mas sem descrição de morte. And also no reason was given for his sufferings. E também não foi dada nenhuma razão pelos seus sofrimentos. But now in Isaiah 52:13 and following, it's revealed that his physical suffering is going to lead to his death. Mas agora em Isaías 52, 13 e os versículos seguintes, é nos revelado que o seu sofrimento o levará à morte. And the reason for his suffering and death will be given in this passage. E a razão pelo seu sofrimento e morte será dada nessa passagem. Why will Messiah suffer? Por que o Messias sofrerá? Isaiah tells us. Isaías nos diz. Now, in Isaiah 52, Em Isaías 52, verses 13, 14, and 15, versos 13, 14 e 15, we actually have a summary of chapter 53. temos na verdade um sumário, um resumo do capítulo 53. And then chapter 53 will elaborate on these 3 verses. E aí o capítulo 53 vai estar elaborado em cima desses 3 versículos. Okay, so as we go through this, we will read each 3-verse section and then we'll talk about them. Então agora na leitura nós vamos ler cada uma das partes de 3 versículos e falar a respeito. So let's read verses 13 to 15. Então vamos ler de 13 a 15. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. All right, in verse 13, E assim no verso 13, it says he will be exalted, diz que extolled, and very high. ele será exaltado e elevado e será muito sublime. We have here his exaltation, speaking of his resurrection, his ascension, and his session. Temos aqui a palavra exaltado falando da sua ressurreição, da sua subida Sitting at the right hand of God. e de que ele vai se sentar à direita do Pai. Don't you have this expression, the court is in session? Yes. Well, what does it mean? Translate this. Aí ele falou assim: vocês têm essa expressão aqui, a corte está em sessão. Okay. Session means the judge is seated. Sessão significa o juiz está sentado. Well, we have an expression that's called the session of Christ. E assim em inglês há a expressão da sessão de Cristo. And it talks about that period of time when Jesus, as the God-man, is seated at the right hand of the Father. E assim então fala da situação de que o Senhor Jesus Cristo, como o Deus homem, está assentado à direita do Pai. So in Psalm 110:1, the Lord said to my Lord, sit at my right hand
till I make your enemies your footstool. E assim, em Salmo 110:1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. So theologically, this is referred to as the session of Christ. E assim, teologicamente, refere-se a isso como a sessão de Cristo. And the session of Christ is important for us. E a sessão de Cristo é importante para nós. In Romans 8:34, it says that Christ is at the right hand of God, making intercession for us. Em Romanos 8:34 diz que o Senhor Jesus está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. So, what is Jesus doing at the right hand of God? Então, o que Jesus está fazendo à direita do Pai? Well, one thing he's doing is waiting until the Father gives him the order to return at his second advent. Uma das coisas é que ele está aguardando até que o Pai lhe dê a ordem de vir no seu segundo advento. But he is also carrying on his high priestly ministry. Mas ele também está cumprindo o seu ministério de sumo sacerdote. Found in Hebrews chapter 1 and Hebrews chapter 10. Encontrado em Hebreus 1 e em Hebreus 10. Now it says in Isaiah 52:13, he will be exalted. It's a reference to his resurrection. Então, em Isaías 52:13 diz: ele será exaltado. Isso se refere à sua ressurreição. Then it says he's going to be lifted up. E depois diz que ele será elevado. That is his ascension. Essa é a sua ascensão, Which is his transfer from earth to heaven. ou seja, a sua transferência da terra para o céu. So that Jesus Christ, as a member of the human race, now has left the earth and has entered into heaven. Ou seja, o Jesus Cristo, que é um membro da raça humana, agora é elevado da terra para entrar no céu. So that for the very first time in human history, a member of the human race is accepted in heaven. E então, pela primeira vez na história da raça humana, um membro da raça humana é aceitado no céu. And his being very high, reference to his session. E quando diz que ele é muito sublime, é a referência à sua sessão. So the servant is going to act very wisely in fulfilling the plan of Jehovah, and this is going to gain for him a position of glory. E assim o servo procederá com sabedoria na presença de Jeová, e isso lhe renderá glória. Now in verse 14, E agora no versículo 14, this explains that prior to his exaltation at the right hand of God, the Messiah is to suffer humiliation. isso nos coloca que antes dele estar exaltado na presença do Pai, ele vai ter o seu sofrimento. Now, in this passage, we need to look at the pronouns. E nessa passagem é importante olharmos os pronomes. When he says you, we, us, our, Quando ele diz você, nós, nosso, by strict interpretation, he's talking about himself and Israel. bom, pela interpretação restrita, ele está falando de si mesmo e de Israel. When it talks about he and him, it's talking about Messiah. Então, quando fala ele ou para ele, aí está falando do Messias. Many were astonished at you. Muitos pasmaram à vista dele. People looked at Israel and oftentimes they were shocked. As pessoas olham para Israel e muitas vezes ficam pasmados. At one point in the past, they were amazed because of the eminence and the prosperity of Israel. Um certo ponto na história, eles ficaram admirados da eminência e prosperidade de Israel. But then they're going to be astonished at Israel because of the
ways she has failed and how God has brought judgment on her. Mas também agora vão ficar admirados pela falha de Israel e do julgamento que Deus trará sobre elas. We'll go on. His visage was marred more than any man. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer. The word visage is talking about his face, his appearance. Seu aspecto está falando do seu rosto, sua aparência. His form more than the sons of men. A sua forma mais do que os filhos dos homens. So this is saying that Messiah is going to suffer physically. E assim aqui está nos dizendo que o Messias sofrerá fisicamente. So badly that his face will not resemble a man any longer. De maneira tão forte, tão ruim, que a sua face não vai mais parecer com a face de um ser humano. And his body is going to be horribly abused. E o seu corpo será horrivelmente abusado. This would take place during his trials. E isso vai acontecer durante os seus julgamentos, In which he was beaten. onde bateram nele. He was beaten with fists. Bateram nele com um punho. They took various plants and beat him. Usaram de plantas também para bater nele. They put a crown of thorns upon him. E colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. They pulled the beard out of his face. Arrancaram a barba do seu rosto. And then in addition to that, he was scourged by the Romans. E aí, além disso, ainda foi chicoteado pelos romanos. And Roman scourging, they had a whip that they actually would embed pieces of glass or bone in the whip. E no chicote dos romanos tinha pedaço de osso e de vidro. And it would literally take the skin and the muscle off the back. E literalmente isso tirava a pele das costas. But oftentimes the scourge would also wrap around the body, and when they would pull it back, it would rip off the skin. E tirava o músculo também, e muitas vezes no que o chicote batia, enrolava no corpo. And there were many people who were never crucified because they didn't survive the scourging. E muitas pessoas nem chegavam a ser crucificadas porque não sobreviviam ao chicoteamento. But by the end of his scourging, when Pilate said, "Behold the man," E no final do seu chicoteamento, quando Pilatos disse, olhem o homem, Jesus was so badly disfigured that he was hardly recognizable as a man. o Senhor Jesus Cristo estava tão desfigurado a ponto de mal ser reconhecido como um ser humano. I've seen many paintings of Jesus after the scourging or when he was being crucified, and they cannot begin to express how badly he was abused physically. Eu já vi várias pinturas a respeito do Senhor Jesus Cristo depois de ter sido chicoteado e crucificado, e essas pinturas nem começam a descrever o estado em que ele ficou. So the servant will suffer and be terribly disfigured. E assim o servo sofrerá e ficará terrivelmente desfigurado. But despite the appalling suffering of verse 14, we see that Messiah is destined for eventual success. E apesar desse sofrimento aterrador descrito no verso 14, o Messias está destinado à glória e ao sucesso. In verse 15, No verso 15, so shall he startle many nations. assim causará admiração às nações. Kings shall shut their mouths at him. Os reis fecharão a sua boca por causa dele. The ones who at one time mocked Jesus will be silenced by him. Aqueles
que uma vez fizeram pouco do Senhor Jesus Cristo, agora serão silenciados por Ele. The day will come when they will stand in awe of him and they will have nothing to say. Chegará o dia em que eles ficarão admirados perante Ele sem ter o que dizer. What had not been told them they shall see, what they had not heard they shall consider. Por aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. They are going to begin to understand the purpose of his sufferings. Eles vão começar a compreender o propósito dos sofrimentos dele. Many people today, they view the sufferings of Christ and all they see is physical suffering. Muitas pessoas hoje em dia veem, ouvem sobre o sofrimento de Jesus, e tudo que eles veem é o sofrimento. And they really don't understand what has happened. E realmente não compreendem o que aconteceu. Some people say, well, Jesus was not very wise when he was here and he made political mistakes. Alguns dizem assim: Jesus não foi muito sábio quando ele esteve aqui, cometeu erros políticos. And because he didn't understand politics, this got him into trouble that led to his death. E porque ele não entendia muito de política, isso o colocou em encrenca que o levou à morte. Then there are others who look at it from a different perspective and say, well, there were just evil people who killed this good man. Outros, vendo sobre uma outra perspectiva, dizem: foram pessoas maldosas que o mataram. But neither of these will explain the purpose for the suffering of Messiah. Mas nenhum desses dois explica o propósito do sofrimento do Messias. But the time will come when people will understand. Mas chegará o tempo quando as pessoas compreenderão. And even those who had previously mocked him will come to understand this. E até aqueles que antes fizeram pouco dele agora vão vir a compreender. So this is a summary of what Isaiah is going to explain in chapter 53. E esse então é o resumo do que Isaías vai explicar no capítulo 53. Isaiah 53:1. Isaías 53:1. Who has believed our message? Quem creu em nossa pregação? To whom is the arm of the Lord revealed? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Now the emphasis of this verse is on the unbelief of Israel. E a ênfase desse versículo está na incredulidade de Israel. They did not believe the message. Não acreditaram na mensagem. The message that Jesus is the Messiah. A mensagem de que Jesus é o Messias. Now, in addition to referring to Messiah as the servant of Jehovah, e além de se referir ao Messias como o servo de Jeová, he is also called the arm of Jehovah. Ele também é chamado o braço de Jeová. What does that mean? E o que isso significa? Arm is used in Scripture as a symbol of strength or power. O braço é usado nas Escrituras como um símbolo de força ou poder. It is the means by which a task is accomplished. É o meio pelo qual um serviço é realizado. And I think something that is frequently overlooked is that arm of Jehovah is a title for Messiah. E eu acho que uma coisa que talvez passe despercebido muitas vezes é que o braço do Senhor é o Messias. In Isaiah chapter 40 verse 10, em Isaías 40:10, the Lord God shall come with a strong hand and his arm shall rule for him. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Behold, his reward is with him, his work before him. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. So his arm will rule for him. Então o seu braço dominará por ele. In Isaiah 51:5, em Isaías 51:5, my righteousness is near, my salvation has gone forth, and my arms will judge the people, and on my arm they will trust. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. So the Gentiles,
the coastlands here, E então os gentios, as terras da costa aqui, says they will trust in my arm. diz que vão confiar no meu braço. Well, what is this arm? E o que é esse braço? In Isaiah 52:10, Em Isaías 52:10, the Lord has made bare his holy arm o Senhor desnudou o seu santo braço in the eyes of all the nations, à vista de todas as nações, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. So the arm provides redemption, E assim o braço provê salvação. and the arm provides salvation. E o braço provê salvação. Now, what we see here is that the arm of the Lord is actually a title for Messiah. E o que vemos aqui é que o braço do Senhor é um título para o Messias. So Israel is going to express surprise at what was just stated in Isaiah 52. E assim Israel demonstrará surpresa pelo que foi declarado em Isaías 52. And they're going to say, who has believed this message? E eles dirão: quem creu nessa pregação, nessa mensagem? So they disbelieve. Who has believed our report? Indication is that it has been rejected. E assim eles vão desacreditar. Quando se diz quem creu em nossa pregação, é uma referência a isso, ao seu descrédito dado a princípio. Now in verse 2, some of the reasons for disbelief are given. E no verso 2, algumas das razões por esse descrédito. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. This is indicating that Jesus grew up in a common household. Isso indica que o Senhor Jesus Cristo foi criado numa família comum. A root out of dry ground indicates poverty. A raiz de uma terra seca indica pobreza. He's not described as a luxuriant plant or large tree. Ele não é descrito como uma planta luxuriosa ou como uma árvore grande. He has no form nor comeliness. Ele não tinha aparência nem formosura. When he came, he wasn't very noticeable. Quando ele veio, ele não era muito perceptível. Wasn't particularly handsome. Não era particularmente bonito. Contrary to many paintings that we see of Jesus. Ao contrário de muitas pinturas que vemos do Senhor Jesus. Jesus was a Jew. Jesus era um judeu. He looked like a Jew of the Middle East. A sua aparência era de um judeu do Oriente Médio. So it's unlikely that he had blonde hair and blue eyes. Então é muito improvável que ele tivesse cabelo loiro e olhos azuis. You go to see a film about Jesus, and oftentimes he is this very handsome man. Você assiste um filme de Jesus e tantas vezes ele é esse homem bonitão. Looks like he's more from Norway than from Israel. E parece que ele veio mais da Noruega em vez de Israel. So he doesn't have any form or comeliness. Means he's not physically attractive. E assim não tinha aparência nem formosura, ou seja, não era fisicamente atrativo. And there's no beauty that we should desire him. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. So there's nothing in his outward appearance that would draw people to him. E assim não há nada na sua aparência exterior que atrairia as pessoas a ele. And also when it says there's no beauty here, it's also an indication that he doesn't come with any kind of regal splendor. E também, quando diz que não havia nenhuma beleza nele, diz que ele não vem com nenhum esplendor. So when Jesus came the first time, there wasn't anything special about his overt appearance. E então, a vinda do Senhor Jesus Cristo na primeira vez, não havia nada de especial na sua aparência exterior.
His childhood, his growth, they were very normal. A sua infância, o seu crescimento foram muito normais. Didn't come from a privileged class of people. Não veio de uma classe privilegiada de pessoas. In verse 3, E no verso 3, he was despised and rejected by men. era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. His whole life is characterized by rejection and suffering. A sua vida inteira foi caracterizada por rejeição e sofrimento. He's called a man of sorrows and acquainted with grief. Chamado de homem de dores e que sabe o que é padecer. He knew what it was to suffer, to have sorrow. Ele sabia o que era sofrer e ter tristeza. And he says, and we, that is Israel, we hid, as it were, our faces from him. E aí ele vai falar nós aqui na próxima passagem, que é Israel. E ele fala, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Instead of really being interested in him and looking at his rejection and his suffering, we turned away. Então, em vez de olharmos para ele, considerarmos a sua rejeição e o seu sofrimento, nós demos as costas. We didn't want to listen to him. Não queremos ouvi-lo. We turned our faces away. Viramos o rosto. He was despised and we did not esteem him. Ele foi desprezado e dele não fizemos caso. People did their best to avoid him. As pessoas fizeram o que puderam para evitá-lo. He was despised by his people. Ele foi desprezado pelo seu They had no povo. regard for him. Não fizeram caso algum dele. But he says in verse 4, Mas diz no verso 4: surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Now the emphasis here is on the substitutionary nature of Messiah's suffering. E a ênfase aqui é na qualidade substitutiva do trabalho do He Messias. says, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. E eles falam, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. So the attitude of Israel at the first advent was Jesus deserved all of his suffering. E assim então a atitude de Israel para com o Senhor Jesus era: Jesus mereceu todo o seu sofrimento. And they viewed it as judgment from God. E viam isso como um julgamento de Deus. If God were really pleased with him, he wouldn't suffer. Se Deus estivesse satisfeito com ele de verdade, não teria feito sofrer. If God were really pleased with him, then he would have prosperity and all other blessings. Se Deus estivesse realmente satisfeito com ele, então ele teria prosperidade e todos os tipos de bênçãos. And so they said, any suffering that comes to this man is something that he deserves. E assim eles pensavam, qualquer sofrimento que venha sobre esse homem é o que ele merece. And he's suffering for his own sins, not the sins of others. E ele está sofrendo pelos seus próprios pecados, não pelos pecados de outros. So in the future, Israel is going to recognize that this one who suffered was actually suffering on their behalf. Então, no futuro, Israel vai finalmente reconhecer que esse que havia sofrido, sofreu por causa deles. They're going to realize he's carried our griefs, he's carried our sorrows. Eles vão reconhecer, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. We had the wrong attitude, we had the wrong perspective. Nós tivemos a atitude errada, a perspectiva errada. We thought God was bringing this suffering on him. Nós achávamos que Deus estava trazendo esse sofrimento sobre ele. So in the future they are going to realize the tremendous mistake they made in rejecting Jesus as their Messiah. E assim no futuro eles vão perceber o tremendo erro que cometeram ao rejeitar Jesus como Messias deles. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities,
the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Now this is substitution. Isso é substituição. You see, Jesus Christ is going to suffer on behalf of sinful people. Veja, Jesus vai sofrer por causa de pessoas pecaminosas. Our transgressions, As nossas transgressões, transgression is sin that's defined as a violation of law. transgressão é o pecado que é definido como violação da lei. Iniquity is any violation of God's character or commands. Iniquidade é a violação dos mandamentos de Deus. And the chastisement, in order to produce peace between us and God, E o castigo que nos traz a paz que estava sobre ele that was on Messiah. foi a respeito do Messias isso. And by his stripes we are healed. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, we need to stop here for a moment. E agora precisamos nos deter aqui um instante. There is a false teaching that is fairly common today that says there is healing, physical healing, in the atonement. Há um ensino falso hoje em dia que diz que há cura física por causa das suas pisaduras. And there are people who say, if you believe in Jesus, then you are not going to be physically sick. E as pessoas dizem, se você crer em Jesus, então você não vai ter doença física. Well, this is a very common teaching today. E é um ensino muito comum hoje em dia isso. And they say, by his stripes we are healed. E diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. And if you have really put faith in Christ, then you are not going to be sick. E se você colocou a sua fé em Cristo, realmente você não ficará doente. But everyone who believes this dies. Mas todo mundo que crê nisso morre. Sooner or later, they all die. Mais cedo ou mais tarde todos morrerão. And honestly, they get sick. E sinceramente, eles ficam doentes. This does not have anything to do with physical healing. Isso não tem nada a ver com cura física. So you may run into some Pentecostals or charismatics who want to quote this verse, which is also found in 1 Peter, and they want to use it for physical healing. Então, você vai se encontrar com pessoas que querem usar essas expressões aqui, essa expressão para cura física. Now, you should understand that healing in the book of Isaiah is always used for forgiveness. Então, é preciso entender que cura no livro de Isaías sempre é usado para perdão. It's always used in a figurative sense. Sempre usado numa maneira figurada. So let's notice in Isaiah 6:10. Então vamos ver Isaías 6:10. So read the verse. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Now, is this healed? Saved. Saved? Okay, it's the word healed. A palavra que na nossa tradução ficou como salvo no final, em hebraico está como curado. But the idea is one of forgiveness. Mas a ideia é de perdão. Well, let's see what you have in 14:22. Vejamos o que há em 14:22. Wrong verse. Só um instante, ele se equivocou. Ah, 19:22. Okay, read that. Isaías 19:22. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará.
converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Twice. Healed, okay. But it's talking here not about a physical healing, but it's actually talking about forgiveness. Então aqui não está falando de cura física, está falando de perdão. In Isaiah 30:26, Em Isaías 30 e 26, go ahead. a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Okay, here he talks about healing the stroke of their wound. Então aqui ele fala de curar a chaga do golpe que ele deu. He binds up the bruise of his people. This is not a literal healing. Então esse curar não é uma cura literal. But the fact that they have suffered as a result of their sins, and now there is going to be a spiritual healing, there is going to be forgiveness. O fato é que eles sofreram como resultado do seu pecado e agora haverá perdão desses pecados. Verse 18 of chapter 57, Verso 18 do capítulo 57. I've seen his ways, will heal him. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Again, this is figurative. Mais uma vez é figurativo. And, verse 19, E verso 19. I create the fruit of the lips, peace, peace to him who is far off and to him who is near, says the Lord, and I will heal him. Como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Okay, we're at the end. What is your word here? Yes. Sararei, to heal. To heal, okay. Again, this is not physical, but it's establishing peace between God and man. Mais uma vez, não é físico, mas é o estabelecimento da paz entre Deus e os So there's homens. reconciliation and there's healing in that sense. E assim a reconciliação, esse é o sentido da cura. We can find this same idea in Jeremiah chapter 30. E podemos encontrar essa mesma ideia em Jeremias 30 e 12. Your affliction is incurable and your wound is severe. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável e a tua chaga é dolorosa. There is no one to plead your cause that you may be bound up. You have no healing medicines. Não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédios nem emplasto. So, in verse 14, God says, I have wounded you with the wound of an enemy. Então no verso 14, ele diz, porque te feri com ferida de inimigo, With the chastisement of a cruel one, because of the multitude of your iniquities, because your sins have increased. e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. So the healing that is needed here is forgiveness of sins. E assim a cura necessária aqui é perdão de pecados. So in Isaiah 53:5, E assim em Isaías 53 e 5, when it says by his stripes we are healed, it's talking about a spiritual healing, not physical. quando diz pelas suas pisaduras fomos sarados, está falando de cura espiritual e não física. So the wounding here, E assim a ferida aqui, we're going to see that this is talking about the spiritual death of Christ. nós vamos ver que fala da morte espiritual de Cristo. And it's not the physical suffering of Jesus Christ that brings about our salvation. E não é o sofrimento físico do Senhor Jesus Cristo que nos traz a salvação. But the wounding and the bruising, these are talking about his death Mas quando fala das suas
pisaduras, dos males que ele sofreu, isso está falando da sua morte espiritual, in bearing our sins. por levar os nossos pecados. All right, now notice again the pronouns. He was wounded for our transgressions, our iniquities, our peace. Então perceba mais uma vez o uso do pronome. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, nossas iniquidades. And this will be the future confession of Israel as they look back on the Messiah that they rejected at his first advent. E essa será a confissão futura de Israel quando olharem para trás e verem o sofrimento que ele teve e que eles rejeitaram. And also those who want to say that this refers not to Messiah but to the suffering of Israel. E também quanto àqueles que querem dizer que isso aqui não se refere ao sofrimento do Messias, mas sim de Israel, It really doesn't fit the language. não bate com a linguagem usada. All right, now Isaiah 53:6. Agora Isaías 53:6. Here is the clearest declaration of the gospel to be found in the Old Testament. É a declaração mais clara do evangelho encontrada no Velho Testamento. All of us have gone astray like sheep. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Every one of us has turned to his own way. Cada um se desviava pelo caminho. And the Lord, Jehovah, has laid on him the iniquity of us all. Mas o Senhor, Jeová, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. All right, all of us are sinful. Então, entendamos, todos nós somos pecadores. We've all gone away from the Lord. Todos nos afastamos do Senhor. We have all followed our own way. Todos nós acabamos seguindo o nosso próprio caminho. So this is, as the Apostle Paul said in Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of the Lord. E isso então vem bater com Romanos 13:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. The Lord has laid on him, God the Father has laid on God the Son. Deus Pai colocou sobre Deus Filho All of our iniquity. toda a nossa iniquidade. This is like 2 Corinthians 5:21, Como 2 Coríntios 5:21, where it says that onde diz que he made him, that is, God the Father has made God the Son to be sin for us. Ele o fez, ou seja, Deus Pai fez Deus Filho pecado por nós. The one who knew no sin, that's Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, esse é Jesus. But God the Father has put upon him our sins. Mas Deus Pai colocou sobre ele os nossos pecados. Or in 1 Peter 2:24, Ou como em 1 Pedro 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree. carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. So that God the Father has taken all of our sins and transferred them to his Son Jesus Christ. Então Deus Pai tomou todos os nossos pecados e transferiu para Jesus, o seu Filho. Theologically, this is known as imputation. Teologicamente, isso é conhecido como imputação. Our sins are imputed to Jesus Christ. Os nossos pecados são imputados ao Senhor Jesus Cristo. And this really is the heart of the gospel. E isso aqui é realmente o coração do Evangelho. As the Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 15, Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, where he said, "Here is the gospel by which you were saved. ele diz: aqui está o Evangelho pelo qual vocês são salvos. Christ died for our sins. Cristo morreu pelos nossos pecados. He's our substitute. Ele é o nosso He took our substituto. place. Ele tomou o nosso lugar. The Lord laid on him the iniquity of us all."
O Senhor colocou sobre ele a iniquidade de nós todos. So Messiah does not suffer for his own sins, Assim o Messias não sofre pelos seus próprios pecados, but for our mas sins. pelos nossos pecados. And so who went astray? Então quem foi que se desgarrou? All of us. Todos nós. And in the future, Israel will say, oh, Messiah died for our sins. E no futuro Israel dirá: ah, o Messias morreu pelos nossos pecados. I hope you'll memorize this verse if you don't already know it. Eu espero que você memorize esse versículo se você ainda não o sabe. And this is what we must tell people when we present the gospel. E é isso que nós temos que dizer às pessoas quando apresentamos o Evangelho. It's the fact that Jesus Christ is our substitute. É o fato de que Jesus Cristo é o nosso substituto. So he didn't just die a death on the cross, Então ele não simplesmente morreu uma morte na cruz, but he actually accomplished something because he paid the penalty for our sins. mas ele realmente cumpriu algo porque pagou a penalidade dos nossos pecados. Do you need a break or do you want to just press on and finish this chapter right now? Vocês precisam de um intervalo ou quer dar uma apertadinha e terminar esse capítulo? He said, well, you have a divided Have a audience. divided audience. Okay, we'll take a short break and then we'll finish the chapter when we come Então back. vamos ter um intervalo e vamos depois terminar o capítulo.